te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, dia 5 de maio, sexta-feira, né? Chegamos a mais um final de semana. Hoje a nossa leitura e reflexão no Salmo de número 118. Salmo de número 118. Como disse, hoje, dia 5 de maio, quero aqui deixar o meu um beijo, meu grande abraço ao meu filho, o Sérgio, que está completando mais um ano de vida hoje. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, juntamente com a sua esposa, a sua família, e que assim possa guardá-lo e protegê-lo a cada dia, né? Então, importante lembrarmos então dessa data, tá bom? Que Deus abençoe. Meus queridos, o Salmo 118 é um dos salmos mais conhecidos e amados do livro de Salmos. Ele é um salmo de ação de graças, louvando a Deus pelo seu amor inabalável e por sua fidelidade. O salmo ele é estruturado em torno de uma série de apelos para dar graças ao Senhor, seguidos por declarações sobre a bondade e a salvação do Senhor. E esses apelos, eles são justamente apelos de ações de graça, que são intercalados com versículos que falam da experiência pessoal do salmista com a libertação e a proteção de Deus na sua vida. O salmo é frequentemente usado nas liturgias judaicas e cristãs e seus versos foram musicados em numerosos hinos e canções. Nós temos uma canção com esse hino, aliás, esse Salmo 118, né? Esse salmo, portanto, é um poderoso salmo de ação de graças que celebra o amor inabalável, como dissemos, e a fidelidade de Deus para conosco. O seu refrão ele é repetido e a sua ênfase na salvação e libertação o tornam um salmo reconfortante, um salmo tranquilizador para aqueles que confiam na bondade e na provisão de Deus. A sua popularidade, né, duradoura é uma prova da natureza também duradoura do nosso Deus e da sua mensagem, que tem um profundo impacto e que continua a ter esse profundo impacto nos leitores, tanto do passado como de cada um de nós hoje no presente, né? Então esse salmo é um salmo importantíssimo que nós temos então aqui na Palavra de Deus e que nós o conhecemos, que é cantado, musicado, que foi cantado no templo, um salmo de Davi, e que nós devemos, então, sempre ter bem por perto de nós, né? Lembrando dessas palavras e trazendo motivação e alegria para o nosso coração. Muito bem, vamos então olhar para o texto bíblico, o que ele nos diz. E temos aí uma tradução um pouco diferente, como vocês sabem, temos usado uma tradução chamada NVT, uma nova versão transformadora. E aí, então, a tradução é um pouco diferente. Ele começa dando graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em outras traduções, a sua benignidade ou a sua misericórdia dura para sempre. Na verdade, a palavra que melhor traduzida realmente é o que nós temos aqui nesse texto, que é o seu amor dura para sempre, tá? Porque a palavra no original é traduzida por amor, amor de Deus, amor divino. Então, deem graças ao Senhor. O tema do salmo, então, é ação de graças. E todos são convidados a se unir nesse grande coro de louvor ao Senhor. Cada grupo entre o povo, Israel, a casa de Arão, aqueles que temem o Senhor, todos devem louvar ao Senhor. Ele vai dizer isso justamente nesses próximos versículos, onde ele demonstra claramente essa
divisão. Ele diz: todo Israel diga, seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam, seu amor dura para sempre. Todos que temem o Senhor digam, seu amor dura para sempre. Então nós temos aqui, todas as pessoas são convidadas então para se unir, cada grupo entre o povo, para poder louvar e bendizer o nome do Senhor, tá bom? Então cada um deve recitar essa verdade maravilhosa. O amor constante de Deus que dura para sempre. Versículo 5: em minha angústia orei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou. Então o Senhor, me livrou, o Senhor me ouviu. O salmista diz a respeito disso: depois de tantas dificuldades, depois de tanta fuga, de tanta perseguição, de tanta situação de morte, de angústia, ele pode dizer então que o Senhor o atendeu, que o Senhor o ouviu, Então o levou para um lugar onde não mais haveria aflições por causa das circunstâncias, mas ele estava livre então para se movimentar, ir e vir para onde quer que desejasse, tá? Por isso agora está livre de todas essas suas angústias, ok? O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais, Então aqui ele faz uma menção clara de que mesmo diante de toda aquela angústia, aquela dificuldade que ele passou, respirando ares de morte muitas vezes, ele diz: o que esses simples mortais podem me fazer? Deixando claro o paralelo dentro do aspecto de que o seu corpo poderia ser destruído, mas a sua alma estava garantida então nas mãos do Senhor. Era essa a sua confiança. Sim, o Senhor está comigo e ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam, Ou seja, serei vitorioso. Aqueles que me odeiam, vou poder olhar então por cima, não seria abalado, não seria derrotado. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em pessoas, tá? A confiança colocada no ser humano, com frequência, ela é traída, mas o Senhor nunca falha com aqueles que confiam nele. Evidentemente, nós precisamos confiar nas pessoas e nós somos ensinados a viver como corpo, a confiar uns nos outros, a orar uns pelos outros. A palavra de Deus é clara em nos apresentar isso. No entanto, nós ainda padecemos desse corpo mortal, falível, frágil, pecador, e nós então cometemos erros muitas vezes graves uns contra os outros, tá? Então é esse o contraste com relação ao Senhor, que nunca nos abandona e que nunca nos decepciona, com toda certeza. Mas não vamos nos pautar nessa questão, para não confiar nas pessoas e para deixá-las de lado e para ficar distante, alheio, em hipótese alguma, viver é arriscado mesmo. E nós temos que arriscar conviver com as pessoas e confiar nelas, tá? Versículo 9: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em príncipes. Então, não apenas os simples mortais, as pessoas comuns, mas ele diz que até mesmo as autoridades, aquelas pessoas em eminência, aquelas pessoas que têm poder em suas mãos, influência, e que muitas vezes parecem que estão acima do bem e do mal, essas pessoas também podem nos decepcionar. Elas também não são pessoas que são completamente confiáveis, Então, apesar das suas melhores intenções, muitas vezes, essas pessoas também estão sujeitas a falhar, porque são seres humanos e estão justamente dentro desse aspecto da sua fragilidade, da sua fraqueza, carnal, eles podem, com toda certeza, falhar conosco, tá? Eles estão prontos a falhar, eles são falíveis, tá? E poderão cometer erros dos quais você e eu podemos então nos entristecer muito, tá? São passíveis, desses erros. Todas as nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Que Davi então falando sobre todas as suas vitórias. Sim, elas me cercaram, as nações de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Então, como o próprio Golias, lembre-se disso, Davi disse que ele ia contra Davi, não na sua força, no seu poder, mas em nome do Senhor dos Exércitos, tá? Então, em nome do Senhor, ele destruiu muitas nações. Como um enxame de abelhas
me rodearam e arderam contra mim como um fogo crepitante, mas eu as destruí em nome do Senhor. Então ele falando das suas conquistas. Meus inimigos fizeram tudo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação, tá? Então todos nós sabemos que o Senhor é aquele que pode realmente nos guardar e tem todo o poder para suprir cada necessidade nossa e nos ajudar quando nós estamos caminhando pelo vale da sombra da morte, tá? Então Ele é a minha força, é o meu cântico, é a minha salvação. Essa deve ser a palavra e a certeza não apenas de Davi aqui, mas de cada um de nós, né, que confiamos no Senhor. No acampamento dos justos há cânticos de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Tá? Então o salmista declara sua confiança de que naquele período ele não morreria e não daria motivo para que os seus inimigos se alegrassem com a sua morte. Dizendo, tá vendo aí? Né? Confiou tanto no seu Deus e morreu. Não. Estaria vivo. Então, quando a tristeza e a escuridão cercam os santos de Deus, né? E eles muitas vezes se desesperam, esse texto traz com certeza para todos nós conforto para um coração que esteja desencorajado. Tá? Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Vamos então inundar o nosso coração de esperança, trazer essa palavra para que possa ser viva em nossa vida e possamos assim, seja qual for a circunstância, proclamar realmente que o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Tá? O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Então, evidentemente, como um ser mortal, e não apenas mortal, carnal, mas pecador, né? Por diversas vezes acabou sendo castigado pelos seus próprios erros. Abram para mim as portas por onde entram justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor e os justos entram por elas. Eu te dou graças porque respondeste à minha oração e me deste vitória. Tá? Então, é claro, em render graças ao Senhor porque conquistou várias e várias vitórias, né? E todas elas, com certeza, porque o Senhor lhe deu força e capacitação para isso. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então, essa pedra refere-se então à profecia baseada, né, num incidente real ocorrido durante a construção do primeiro templo. Uma pedra angular é uma pedra principal, né, uma pedra estrutural necessária para que a construção, o prédio possa então se manter. Isaías ele mostrou essa pedra como sendo um símbolo da pessoa de Jesus Cristo. Na sua humilhação, Jesus ele foi desprezado, foi rejeitado, mas na sua glorificação, ele se tornou possuidor de todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então tudo está em torno dele, porque ele então é sustentador de todas as coisas. Versículo 23, isto é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Então a exaltação de Cristo não é obra de seres humanos. O próprio Deus o exaltou sobremaneira acima de todos os homens, diz a sua palavra. Então a obra do Senhor, ela realmente é maravilhosa. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Então o Senhor fez o dia para que nós pudéssemos nos alegrar nele. Toda vez que nós estamos então na presença do Senhor e cumprindo a sua vontade, com certeza teremos essa alegria e exultação no coração, porquanto nós entendemos que cada dia é um dia que o Senhor fez para podermos viver na sua presença. Tá? Então, Salmo 118 é um canto congregacional de louvor. Ok? Isso é muito importante. Como nós vimos anteriormente, esse texto ele lista um grupo de pessoas para que pudessem louvar ao Senhor. E aqui no versículo 20, ele justamente dá a resposta, né, a esses grupos, dizendo que nós nos alegraremos e exultaremos do Senhor, porque é o dia que ele fez para nós, tá? Então, isso é extremamente importante. Esse versículo 24, então, se refere ao dia em que as pessoas adentravam pela porta, também uma realidade presente. Aqueles que adentravam pela porta, então, lá
no templo para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. E era um dia de exultação, de alegria. E para nós isso é uma realidade também constante, é uma realidade de todos os dias. O Senhor, ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, nós os abençoamos da casa do Senhor, né? Nós iremos abençoá-los lá da casa do Senhor. Ele diz, ok? A menção é justamente dessa adoração congregacional e da casa do Senhor, que é chamada casa de oração. Eles abençoariam, então, a todas as pessoas. O Senhor é Deus e resplandece sobre nós. Peguem o sacrifício e amarrem-no com corda sobre o altar. Porque então seria feito um sacrifício de adoração ao Senhor. Os sacrifícios eram assim, né, colocados diante do Senhor, demonstrando então gratidão, louvor, adoração, né, resignação, perdão. Então, o Senhor então aqui é Deus e resplandece sobre nós. Peguem o sacrifício e amarrem-no com corda sobre o altar. Então, como Deus trouxe luz na manhã da criação, quando ele disse, haja luz e houve luz, assim ele vai banir toda a escuridão noturna da calamidade e vai revelar a sua luz, o seu favor para a sua e para a minha vida, né? Se nós então confiarmos nele. Evidentemente, nós temos nesse mundo momentos difíceis. O Senhor disse que teríamos aflições, mas também ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, tu és meu Deus, eu te louvarei, tu és meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Tá? Então ele termina como ele começou, com ação de graças, porque o seu amor, porque a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Então isso é maravilhoso de nós podermos saber e compreender de que não é algo momentâneo essa graça de Deus, esse amor, essa misericórdia, o perdão, não é algo momentâneo, mas é algo duradouro, dura para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, com certeza, têm essa esperança no seu coração, têm essa motivação, têm essa certeza de que o Senhor, então, os tem em suas mãos e que nada pode arrebatá-los das mãos do Senhor. Tá? Então, portanto, é isso que nós temos nesse salmo. Salmo maravilhoso, com certeza, e que nos traz uma grande motivação ao coração, sabendo que nós também podemos confiar no Senhor, como o salmista aqui confiou na sua época. Tá? Amados, Deus, ele sabe que você e eu, nós somos muito fracos para vencer os nossos próprios problemas. Esses problemas, eles se agigantam sobre nós muitas vezes. E para cada um, ele tem um tamanho diferente. E para cada um de nós, nós recebemos esses problemas de uma forma diferente. Alguns de nós os enfrentam de uma maneira muito mais ágil e mais tranquila do que outros. Não devemos achar que o problema dos outros é menor do que o nosso, né? Por causa, talvez, da maneira como a pessoa reage diante deles. O que nós temos que entender é que nós somos fracos, nós somos falhos, tá? E que nós dependemos e precisamos do Senhor para vencer toda e qualquer dificuldade. Então o Senhor deseja que você cresça se tornando forte nele. Que todos nós cresçamos e nos tornemos fortes nele. Então ele será aquele que receberá toda a glória. Nós não poderemos e não deveremos dizer que como foi pela nossa capacidade, foi pela nossa inteligência ou qualquer outra habilidade que nós alcançamos a vitória. Não, toda a glória sendo dada ao nome do Senhor, toda a exaltação ao nome do Senhor. Então, das experiências difíceis é justamente que emergem os verdadeiros cristãos. Nós somos forjados justamente nesses momentos mais difíceis, e assim foi ao longo de toda a história do cristianismo. Sem problemas, as pessoas falam muito sobre fé, mas vivem muito pouco e sabem muito pouco realmente sobre as coisas que muitas vezes estão dizendo ou falando. Porque ter fé enquanto as coisas estão boas é muito fácil. Mas ter fé quando realmente nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, isso é muito mais difícil, e são poucos que realmente
conseguem atravessar esse vale nessa dependência do Senhor. Então você e eu nunca devemos duvidar de que Deus conhece os nossos problemas. E quando nós levamos os nossos problemas em oração diante do Senhor, Ele nos ouve e a seu tempo nos atenderá. Você não deve orar casualmente ou como se estivesse falando ao vento. Isso é um deboche diante de Deus. Você está diante do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o justo juiz, o Todo-Poderoso. Então você deve orar com reverência, confiando de que Ele agirá e atenderá no tempo certo. Então, nesse caso, realmente é sempre bom e importante nós termos isso em mente, de que nós precisamos entrar com grande reverência na presença do Senhor, porque nós estamos diante de alguém muito maior do que nós e que nós nem temos como quantificar isso. Então você deve aprender a regozijar-se, justamente no Senhor, e principalmente na parte do que o salmista diz aqui: o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade. Tá? Então o Senhor respondeu, me dando todas as condições para poder servir e me alegrar. Então o salmista reconhece que o Senhor ouviu e livrou dos seus problemas, das suas dificuldades, e por isso ele diz e ele conclama a todos: deem graças ao Senhor, porque a sua bondade, porque o seu amor dura para sempre. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua sexta-feira, o seu final de semana, e que a boa mão do Senhor possa te conduzir durante todos os dias da sua vida, e que você possa então proclamar esse nome do Senhor, como diz aqui o salmista, sempre rendendo graças ao nome dele. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta e dando início então ao Salmo de número 119. Nós sabemos que são 150 versículos desse Salmo, ele é longo, mas nós vamos chegar lá, como nós temos caminhado até aqui, nós vamos chegar também ao final de todos esses versículos. Começando então, na segunda-feira, vamos tentar dividir de tal forma que nós possamos então ter o nosso tempo aqui, esse tempo de 30 minutos, e podendo apreciar e refletir então sobre cada um dos versículos do Salmo. Tá bom? Deus abençoe então. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o seu like, colocar o seu joinha. Se não é inscrito, se inscrever ou incentivar outros a se inscreverem. Passe essa informação adiante. É muito importante para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa palavra que é tão preciosa aos nossos corações. Tá bom? Vamos orar então, encerrando nessa manhã, e que Deus possa abençoá-lo ricamente. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Deus, pelas suas maravilhas, e obrigado porque podemos exaltar o teu nome, podemos nos alegrar na tua presença, sabendo de que o Senhor é Deus grande e poderoso, e que apesar da nossa pequenez, apesar da nossa fragilidade, apesar, ó Deus, muitas vezes da nossa rebeldia e desobediência, o Senhor continua sendo um Deus amoroso, Deus perdoador, um Deus que tem interesse nas nossas vidas e que deseja o melhor para cada um de nós. Orienta-nos, portanto, dá-nos um bom restante de dia, bom final de semana, e se o Senhor permitir, segunda-feira que estejamos aqui lendo e refletindo sobre a tua palavra. São bênçãos que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos, que Deus possa abençoá-los ricamente, e aí então, na segunda-feira, Deus permitindo, estaremos aqui juntos mais uma vez, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até lá. Pra te adorar foi que